Olá, eu sou Flávia Perdigão e você está assistindo o programa Mulher Real. Aqui tem sempre informação, histórias de vida que falam ao coração. No programa de hoje vamos falar sobre os jovens dessa geração que cada vez mais se prendem principalmente ao mundo virtual, não tendo mais contato físico. Mas o que será que isso traz de prejuízo para eles? O tema é sensacional, então fique ligado porque a Mulher Real já começou. De acordo com a nossa convidada, a pediatra Juliana Caldeira, os jovens da nova geração são os primeiros com quociente de inteligência abaixo do que a última. Por que será que isso aconteceu e como podemos mudar essa situação? É sobre isso que vamos conversar agora. Muito obrigada por estar aqui, doutora Gil. E trazer realmente esse tema tão importante hoje, de tudo que tem acontecido, de tudo que nós temos vivenciado. Mas, como uma profissional, né, como ali tantos estudos que você trouxe aqui, já uma certeza de algo que já está acontecendo na nossa era hoje, é a pergunta, o que nós podemos mudar? Como podemos mudar? Sim, essa questão do QI, né, o coeficiente de inteligência, foi comprovado que essa, então, é a primeira geração que tem um QI inferior à geração anterior. Sim. E isso foi a primeira vez que aconteceu. Sim. Então, realmente é algo preocupante, que a gente precisa entender aonde que está o problema. Sim. De fato, são só as telas? É só o mundo virtual? Ou tem algo que a gente possa fazer para que isso mude, né, nas próximas gerações? E se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar. Sim. Eu costumo falar que a criança, né, ela começa a vidinha dela, de fato, ali na gestação. Então, desde o inicinho ali da gestação, a gente precisa começar a ter esse cuidado de acordo com a saúde da mãe, para a gente entender o que essa mãe precisa suplementar de vitaminas, de alimentação, de qualidade de sono, né? O que precisa ser feito para que essa gestação seja de fato saudável. Não é simplesmente gerar, daqui a pouco a mulher está barriguda e está tudo bem. Precisa sim ter esse cuidado e isso está sendo cada vez mais estudado e mais comprovado. E é interessante quando se fala dessa mudança, às vezes a gente espera assim, não, a partir quando o menino nascer, a criança nascer, que aí vai tomar os cuidados. Então já vem até da própria gestação. Sim, desde o início da gestação. A gente fala muito sobre os primeiros 1000 dias da vida da criança, que é desde o início da gestação até completar os 2 aninhos. Sim. Esse marco é fundamental para o crescimento saudável da criança, para o crescimento da cognição, para o crescimento da inteligência de fato da criança. Então, desde a gestação, a gente tem que começar assim a ter essa preocupação com o que a gente pode fazer para criar os nossos filhos de forma e de fato saudáveis. Então, a primeira etapa é o cuidado com a mãe, né? A que está ali com as suas vitaminas, com todo o seu corpo, com o processo. Claro que a gente está chamando a atenção, né, por um tempo tão corrido, tanta pressão, a vida mudou. Mesmo assim, se a gente for comparar antigamente, as mulheres também tinham muitas coisas que elas faziam, né? Não comparado com uma geração de hoje, que a mulher tem que trabalhar e por aí vai. O cuidar de casa também. O cuidar de casa. E muito, né? Mas esse cuidado de olhar para dentro dela também, entender como que ela é importante nessa formação, né? Desse desenvolvimento. Olha, a gente já está falando algo para chegar lá nos jovens, né? Sim. Então, e agora, como que iniciaria esse processo já com a criança? Sim, nasceu um bebê, né? E aí o que a gente mais precisa se atentar nesse inicinho é como estimular a criança de acordo com cada faixa etária. Desde o início a gente estimula muito a posição de barriguinha para baixo. Por quê? A primeira aquisição que o bebê precisa ter é a cervical tá forte, tá? De fato, sustentar a cervical, né, que a gente fala. Então, quando a gente coloca o bebezinho de barriguinha para baixo, no início, aquela cabecinha molinha, ele não consegue, e aí daqui uns 2 meses a cabecinha já tá durinha ali. Isso pra gente já é um bom sinal de desenvolvimento, e cada faixa etária
tem os seus estímulos adequados, que essa criança precisa ser acompanhada, né, por um pediatra, para ir ajudando a família nesse sentido. No desenvolvimento geral também da criança, né? No desenvolvimento geral, até para chegar nessa questão dessa mudança, né, do QI, com certeza. É todo um desenvolvimento físico, aquele básico que a gente está cansado de saber, às vezes a gente já não dá nem tanta importância. Vamos falar assim, eu fui para um extremo, mas assim, já é padrão, o menino tem que fazer essa parte, tem aquilo outro, mas hoje você traz uma visão diferente. Para que a gente venha entender que isso lá na frente vai interferir. E isso entra a questão da tela também, né? Porque hoje, desde o início, a gente acha engraçadinho uma criança de 6 meses saber mexer na tela do celular. E isso é, assim, é extremamente prejudicial. É mais do que provado que as telas para menores de 2 anos não deveria ter nem um minutinho, sabe, de contato. Porque é extremamente prejudicial para o desenvolvimento neurológico da criança. Então é algo que a gente, assim, eu sei, né? Eu sempre falo que eu não sou, não sou hipócrita, né? Ao ponto de achar que não precisa, de que a tela não ajuda em nada. Não, eu sei o quanto as telas têm facilitado a vida de algumas mães, mas a gente precisa ter essa noção de que tem sim prejudicado o desenvolvimento das crianças. E isso tornando os jovens menos inteligentes, com a cognição prejudicada, e adultos, e idosos, e etc. A tela em si seria algo muito mais assim, seria um dos pontos maiores, ou cada um tem o seu conjunto, vamos dizer assim? Então, pastora, a gente tem discutido muito isso, sabe? Eu acho que a gente não deve colocar só a culpa nas telas. Eu acho que sim, é um ponto importante. Isso é uma opinião minha e de outros colegas. Sim, é um ponto importante a criança ficar muito nas telas, mas existem sim outros fatores, como eu falei, a questão da nutrição da mãe, depois a nutrição da criança, né? A criança hoje também precisa ser suplementada. Existem vitaminas, existem minerais que a gente não consegue adquirir por uma alimentação saudável. Imagina a criança que tem dia que alimenta bem, tem dia que não alimenta, né? Então, existem sim outros fatores que podem interferir nisso aí. Conversando com uma amiga ginecologista esses dias, a gente comentou como tem sido preocupante essa questão do aumento dos transtornos, né? E a gente estava conversando isso, tem alguma coisa de errado que a gente não está sabendo o que é. Então, é algo que preocupa a classe médica, que preocupa a humanidade de um modo geral, porque tem a questão dos ultraprocessados, que a gente tem mais contato hoje do que tinha antigamente. Tem a questão das telas e tem vários fatores que podem estar interferindo nisso. E realmente, como você fala, é notório. Não tem como a pessoa não observar que o diagnóstico, muitas situações aí estão vindo, estão só crescendo. Porque antes você escutava um caso, 2 casos, aí depois todo mundo onde você passa tem uma situação, tem uma divergência, tem aquilo. Não que não teve antes. Pode ser que até que antes não sabia, né, também. O que se fala muito é que aumentar a quantidade de diagnósticos. Só que a gente que trabalha com criança, que vê criança há mais tempo, vê que, de fato, aumentaram as quantidades de crianças com transtornos. E não só o transtorno do espectro autista, que é muito falado hoje, mas o TDAH, de hiperatividade, o TOD e vários outros transtornos que preocupam a gente, sabe? E a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. Será? O que está acontecendo para ter aumentado tanto, né? Será onde a gente está errando? Será que, de fato, é só essa questão do desenvolvimento que a gente precisa estimular mais? Ou é algo mesmo da gestação, igual a gente está falando, que está faltando, que a saúde, de um modo geral, está falha nesse sentido? Então, não se sabe, mas é algo a refletir mesmo. Você lida, assim, com famílias, muitas crianças. E até uma vez eu vi na sua rede social, você comentou a respeito de uma criança que ela era de um jeito e após uma transformação com relação a essa diminuição dessa tela, a criança se tornou outra criança assim, desenvolvida, parecia que antes até tinha algum diagnóstico, vamos dizer assim.
Essa criança, ela me chamou também muita atenção. Eu nunca tinha visto tanta diferença assim na prática, né? Porque na teoria a gente fala, não pode tela, diminua a tela, que sua criança vai ficar mais tranquila. Mas na prática, eu pude viver isso com essa família. Sim. É uma criança que, antes de 1 aninho de vida, né? Na verdade, nos 6 primeiros meses de vida dela, ela ficava com uma cuidadora que deixava muito ela nas telas. E aí, os pais vieram até mim, eles são até de outro estado, uma família muito querida, vieram, me contaram que a criança estava muito irritada, muito chorosa, não dormia, ela tinha um distúrbio de sono muito importante, inclusive ela tinha algumas estereotipias de ficar balançando a mãozinha, alguns movimentos. Tudo indicando que ela tivesse... Tudo indicava que essa criança era uma criança que tinha um transtorno do espectro autista ou algum outro transtorno que a gente ia ter que esperar para ver o que ia aparecer. E aí eu conversei com essa família, a gente chegou a essa conclusão de fazer esse teste de tirar as telas. Aí o que foi feito? Uma avó foi para o estado cuidar dessa criança, começou a estimular de fato a criança, deixar ela brincar mais no chão, ler livrinhos para ela, que hoje em dia isso é muito falado, né? Que estimula bastante. Deixar a criança ter contato com texturas, com grama. Estimulou essa criança da forma que tem que ser. E 6 meses depois eu pude atender de novo essa família com, assim, o resultado mais maravilhoso impossível. É outra criança tranquila, dormindo bem, sociável, sabe? Eu fiquei muito feliz. E a única coisa que a gente conseguiu associar foi essa melhora de estímulo e essa diminuição de tela. Claro. Então... realmente foi algo que me marcou bastante, por isso que eu quis contar isso na rede social também. Foi muito importante, porque os dias vão se tornando muito tensos, pressionados, às vezes dentro da questão mesmo dessa família, que ali ela tinha que ter uma pessoa, né, para ajudar, e tem todo esse contexto, mas enfim... Claro que a situação dele foi essa questão, né? Mas também, claro, como você mesmo falou, já envolve, né, muitas coisas, né? Como você falou da alimentação. Se a nossa falta de vitamina, a gente não tem uma disposição, falando do adulto, a gente já não tem uma certa disposição, para aprender já é difícil, né? A gente tem que estimular, a gente tem que nos estimular, a gente já sabe isso. Imagina então para uma criança, e hoje dentro de um contexto que é preocupante hoje falar que um QI diminuiu da nossa geração. E como vai ser daqui a um tempo? Exatamente. E como que vai ser isso daí? É algo grave, que choca mesmo. Não é verdade? E mostra que a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa, né? Então, se o caminho que a gente está andando, que é esse caminho de vida social, de vida de rede social, tela, alimentação de ultraprocessado, está dando errado, é um sinal de que a gente tem que mudar o nosso caminho. E é essa a nossa luta, sabe? Às vezes, até a gente, dentro da nossa casa, né, se pega aí comendo coisa que não deve, e não sendo estimulado, vamos dizer assim, da forma que deveria, que é ler mais livros, dormir bem, dormir cedo, ter momentos de lazer. A gente, talvez, na nossa correria não dá esse valor, mas tem algo mostrando que não está certo, que está errado e que a gente precisa mudar. Isso vem também até da nossa geração. Vamos pegar que tem as crianças, mas já vem algo errado da nossa. Né? Se a gente for olhar, é uma montanha-russa aí que vai subindo, porque a gente também, vamos falar assim, da nossa história. Quantas pessoas hoje, eu sei que cresceu demais essa questão do cuidado com o corpo. Hoje todo mundo tem acesso a fazer um exercício, entende a importância. Hoje tem sim pessoas, às vezes, com uma idade que nem aparenta mais a idade que tem. Tem sim um grupo, mas ainda existe um grupo que veio que não dorme, que nós temos o aumento de depressão, de tantas outras doenças, por causa de uma vida dentro de um contexto. Claro sem qualidade. Sem qualidade. Né? Sem qualidade, a começar da alimentação e daí de uma vida realmente assim, de ter um momento de lazer, igual você falou. Quantas pessoas às vezes hoje estão nos assistindo, a gente está falando aqui dessa questão, mas às vezes quanto tempo que uma família não sai de férias? Eu costumo falar isso muito com as famílias que eu acompanho, que assim, não precisa ter o dinheiro para ir viajar de férias, mas ter um final de semana para ir passear em algum lugar,
que as crianças e que a mãe se sinta bem, sim, né? Isso tudo faz bem, assim. Não é só cuidar da família e manter aquela rotina bonitinha, sim, que é o certo, né? A gente precisa dar esse tempo para o nosso corpo, para a nossa mente, sim, e para a nossa família. Sim. Porque a gente falando até de inteligência, uma das coisas que também é comprovado que ajuda na questão do QI, da cognição da criança, é uma criança que é bem amada, é uma criança que tem pais que têm tempo de qualidade com ela. Sim. Isso é provado, existe ressonância, tomografia com o cérebro da criança que é negligenciada e cérebro da criança que é super amada. E é comprovado que o cérebro da criança que é super amada, ele é maior, ele tem uma massa cinzenta, ele é mais funcional do que o cérebro daquela criança que não foi tão amada igual aquela outra. Então, isso a gente está falando de ciência, de fato. Então, a família precisa ter essa noção de que o tempo de qualidade, né, de que o carinho, o amor, o tempo de brincar com a criança, tudo isso também faz parte para melhorar essa questão da cognição. E até para começar a trazer uma transformação, tem que é lá do início, né, Gil? Aí você tem que trago para a gente desse cuidado hoje, da gestação, dele pequenininho. Não é uma questão de você colocar em escolas, super escolas. Não, vai além disso. Vai além disso, né? Vai do físico, do emocional, né? E nós também temos Deus na nossa vida, então também até do espiritual, desse cuidado, né? De ter a família próxima, de ter um equilíbrio. Então, tudo vem acarretando para que a gente, até que as famílias se percam nessa construção. Que é uma construção, porque educar não é fácil. Não é fácil. Igual como você mesmo falou, uma criança tem etapas que ela não quer comer nada. Ela quer comer só aquele básico. E eu lembro que... né? E olhe lá. Tem criança que às vezes nem o básico come. Então, eu lembro que já vi, né? Você fala muito nas suas redes sociais, falando, o que você tem que fazer? Você tem que sempre colocar. Vai tentando. Um dia vai ver ali, vai mostrando, vai colocando, uma hora aquilo ali vai despertar. Se você for sempre tirar aquilo que não quer, ele só vai comer o que ele quer. Exatamente. A criança, a gente tem que entender que o cérebro dela está em formação. Né? A gente tem também um período até o 6º ano de vida, a gente fala de neuroplasticidade, que é que o cérebro da criança ele é moldável, vamos dizer assim. Então, essa é a hora da gente implementar hábitos saudáveis e por mais que ela não queira, por mais que seja difícil a aceitação, eu sempre falo isso, a gente tem que, nosso papel é manter a oferta, é manter a rotina saudável, é manter o estímulo legal, porque a gente fazendo a nossa parte, as coisas ficam mais fáceis, né? E eu vejo muito isso também, tem pais que, quando eu leio o livro para ela, a mesma coisa de nada, ela não presta atenção. Ou quando eu ofereço o alimento tal, ela cospe, não gosta, tira do prato. Não interessa, continue fazendo o que você considera que é certo para ela, que essa criança vai uma hora aprender. Ela aprende muito por exemplo. Então, será que a sua criança está vendo você comer frutas, você comer brócolis, comer salada? Ou será que a sua criança já viu você lendo um livro? Né? Ou a sua criança só vê você mexendo no seu celular, ou só vê você vendo série na Netflix, da vida. E isso tem se perdido, a questão do exemplo. A criança precisa de exemplo, ela aprende muito por imitação. É verdade. Então, eu acho que o beabá, né? O fazer as coisas certas todos os dias, manter uma rotina legal todos os dias, faz total diferença para a vidinha da criança e para essa questão da neuroplasticidade, da criança aprender e criar hábitos saudáveis até o 6º ano de vida. É interessante quando você fala a respeito desse contar histórias, né? E uma das professoras, né, do meu filho falou isso, conta muita história para ele ser mais estimulado. Então, conta a história. Então, todo dia antes de dormir, a gente conta a história. E esses dias para trás, sem querer, eu apertei o celular, coloquei ele no canto, mas eu não vi que eu estava gravando. Então, gravou
todo momento de eu contando a história e ele conversando comigo. Disse, gente, como que é importante? O menino vai lá, ele pega, ele lembra do nome, o que aconteceu com não sei quem, foi isso que aconteceu. E vai estimulando o cérebro dele. Sim. E eu vou te falar, é algo assim que você vai observando que até na influência dele com as pessoas, isso gera uma conversa melhor. Sim. Né? Porque ele vai entendendo o contexto, ele não fica no mundo de Bob. E melhora tudo, melhora a criatividade, Sim. a curiosidade, a socialização. Essa questão da gente estimular a criatividade, né? Dela imaginar ali como que era no tempo de Noé, mas como que ele construiu um barco gigante. Sim. Isso para a criança é maravilhoso. Eu lido com crianças também no Kids, no Ministério Infantil da Igreja, com as crianças de 7 e 8 anos. Sim. E é uma idade, assim, maravilhosa, porque eles ainda são muito criancinhas, Sim. de gostar de dançar e tudo. Ao mesmo tempo, eles não são tão pequenininhos, então eles já entendem muita coisa. E aí vem aqueles questionamentos que a gente fala, meu Deus, como é que eu respondo isso? Mas isso é muito legal, ver que eles estão, de fato, curiosos, querendo aprender, querendo entender como que foi feito. Sim. E é isso, a gente precisa estimular, porque se a gente não estimular, é a tela do celular que vai fazer. E vai fazer errado, Sim. vai fazer de forma que não vai fazer com que o cérebro trabalhe tudo que ele precisa trabalhar ali. E ficou de forma passiva. Seria isso? Isso, é exatamente esse o problema. É assim, pronto. Isso, já está tudo mastigado. Isso, toda informação já está no meu celular. Sim. Eu sei que é um avanço, a gente não está falando mal dessa era da tecnologia, porque é algo que realmente tem seus benefícios. Mas eu lembro da minha época, eu tinha que ir lá para, como fala, né? A gente ia... Internet de escada? Não, a gente ia para buscar nos livros. Balsa. Balsa. E aquela, eu acho que você nem sabe o que enciclopédia. Enciclopédia, por aí vai. Dicionário. 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 Quem tem dicionário hoje em casa? Sim, né? Hoje é tudo mastigado. Tudo né? muito mastigado. E a gente escreve errado, nós falamos errado, porque a gente começa já a escrever errado da forma que tem que ser rápido. Então, tudo vai ficando muito assim, passivo. Passivo, exatamente. E aí o ser humano se torna passivo também. Ele não tem aquela impulsividade de querer melhorar. Né? De até pensar assim, não, cada um tem o seu temperamento, não é nem com relação a isso. Mas, às vezes, de ter um foco na vida, a pessoa ela se fecha dentro de um contexto. Tem pessoas hoje, claro que a gente está recebendo muitas influências ruins, né, pelas redes sociais, então, às vezes a pessoa vê aquele padrão que não faz nada e que é milionário, né, aparentemente, vão falar assim, tá com a vida feita, né? E aí tem aquele também que eu vejo que hoje tem nascido também pessoas que têm estimulado os jovens a estudarem, a entender que o que está acontecendo na política. Eu vejo que tem alguns aí, tem se levantado e isso tem sido muito bom, porque tem tirado eles dessa passividade. Tomara, né? Porque hoje a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser youtuber. Isso. Por quê? Porque o fulano de tal faz experiências. Mas é porque só assiste isso. Vamos falar. Exatamente. Não é porque assistiu de vez em quando, é porque isso já está enraizado na vida da criança, não é? E assim, né? Não tem problema que a pessoa ser um youtuber. Sim. A questão é que a gente precisa pensar, será que o cérebro dela está sendo estimulado para ela querer ser um engenheiro, querer ser uma professora, né? Ou é porque ela só gosta daquilo, porque ela só enxerga aquilo, ela só vê aquilo. Então, é algo que preocupa mesmo. As telas, assim, sem dúvida, a gente falou no início, mas sem dúvida é algo que atrapalha muito a questão do coeficiente de inteligência, com certeza. Sim, até quanto à relação a tudo, a criança, ela colorir. Porque hoje tem os formatos lá que só passa o dedinho, né? Então, até para pegar no lápis, tem uma certa assim, dificuldade de cortar. Quem corta alguma coisa hoje, pega no papel, né? Esses dias eu vi até um vídeo até engraçado, falando assim, uma pessoa foi pagar a outra com papel, com dinheiro, e falou assim, isso não existe, chama até a polícia. Olha. Não existe papel. Não é com relação a isso, mas eu falando todo um contexto de uma mudança que a gente tem vivido, mas para a gente ter essa atenção melhor do que realmente tem sido bom ou não. Sim, do que a gente está plantando
na criação mesmo das crianças, né, de um modo geral. E sempre lembrar que desde o inicinho tudo isso faz parte. Inclusive, até o que a mãe assiste, o que a mãe tem se alimentado ali no sentido de cognição também, né? De ouvir músicas boas, músicas que fazem bem ali para o bebê, escutar histórias, tudo isso também tem sido estudado que faz diferença. Sim, sim. E, Gil, nosso programa é muito rápido, né? Mas foi muito importante trazer esse tema. Muitas vezes a gente escuta, tela não pode, tá, mas olha o que está acontecendo hoje. Então, a gente tem que analisar o que nós queremos para os nossos filhos, né, para a nossa família, o que eu preciso também melhorar em mim. Porque também como adulto, como jovem, né? E aí a gente precisa mudar essa visão que a gente tem muitas vezes limitada, a achar que é só da criança. E também para que a gente venha amadurecer e entender o que está acontecendo no mundo, né? Então eu queria te agradecer por estar aqui conosco, né? Como foi importante a sua vinda, eu sei que vai abençoar muitas famílias. Amém, é isso que a gente pretende mesmo. Então tá bom. O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima semana estamos de volta com novas histórias, novos temas para que você seja abençoada. Então Deus te abençoe e até quarta às 11h30 da manhã.